Uma outra observação importante é que tecnicamente é conveniente aumentar a porcentagem de rendimento da máquina térmica elevando por meio da elevação da temperatura da fonte térmica quente, com temperatura T1. Então agora vamos, em outras palavras, como a engenharia, especialmente a engenharia mecânica, percebe toda uma dificuldade de construção, operacional, em termos de questões construtivas, técnicas construtivas, fazer uso de uma fonte térmica fria com uma temperatura menor do que a temperatura ambiente, como isso é nada trivial em termos técnicos de construção, obter uma temperatura T2 da fonte fria menor do que a temperatura ambiente, temperatura ambiente é aproximadamente 27 graus, 30 graus Celsius. Então, tecnicamente, é muito mais conveniente do ponto de vista operacional, construtivo, aumentar a porcentagem de rendimento da referida máquina térmica por meio da elevação da temperatura da fonte térmica quente, com temperatura T1. Não esquecendo que a fonte térmica quente não pode elevar infinitamente a temperatura T1, uma vez que pode ocorrer transição de fase de estado da matéria, do sólido para o fluido do tipo líquido, fluido complexo, depois fluido do tipo líquido, eventualmente o fluido complexo. Sobre o fluido complexo nós faremos aqui um estudo oportunamente no contexto da mecânica de fluidos, e convidaremos oportunamente pessoas da área de mecânica quântica, física molecular, física da matéria condensada, física do estado sólido, para tratar sobre fluido complexo, não só no âmbito da mecânica de fluidos, como no âmbito da mecânica quântica, para entendermos melhor o que é o fluido complexo. Eu falo aqui citando de maneira geral, sem ingressar no assunto efetivamente, mas oportunamente nós convidaremos pessoas, pesquisadores, professores, cientistas, para tratarem desse importante tema. Mas aqui, então, nós devemos entender que, do ponto de vista técnico, aumentar a temperatura da fonte, do reservatório térmico quente, da fonte térmica quente, não é trivial, pois é necessário respeitar notória e evidentemente a temperatura de transição de fase de estado da matéria do sólido para o fluido do tipo líquido do material sólido que compõe as partes sólidas que compõem o motor térmico. Então, não é muito trivial fazer esse aquecimento, essa elevação da temperatura da fonte térmica quente, mas é uma técnica possível, satisfazendo alguns limites de aumento de temperatura. Então, aqui vamos considerar como exemplo, vamos considerar um caso em que a temperatura T1 é de aproximadamente 400 graus Celsius. Então, se supusermos que os sistemas sólidos em questão, os componentes do motor térmico resistem a uma temperatura T1, de modo que não sofram transição de fase de estado da matéria do sólido para o fluido do tipo líquido.
ou seja, uma fundição das partes sólidas, uma fusão, né, uma fundição do motor, por exemplo, é necessário evitar a fundição do motor. Então aqui, 400 graus Celsius, nós podemos aqui reescrever em Kelvin, na escala absoluta de temperatura, como aproximadamente 273 mais 400, isso é aproximadamente 673 Kelvin. Então nós elevamos a fonte quente de 180 graus, hipoteticamente, para 400 graus Celsius. Ao passo que a fonte fria trabalha aqui com aproximadamente 30 graus Celsius, temperatura ambiente, aproximadamente. Então a temperatura na escala termodinâmica absoluta Kelvin é aproximadamente 273 mais 30, isso é aproximadamente 303 Kelvin. Muito bem. Então vamos agora calcular o rendimento. Vamos calcular o rendimento calculando o rendimento. Aqui o rendimento dessa máquina térmica de Carnot do tipo real com caldeira e condensador. Com caldeira e condensador, então aqui nós temos 1 menos T2 dividido por T1. Então nós temos aqui T1 menos T2 dividido por T1. Substituindo, nós temos então 673 menos 303 dividido por 673. Então esse resultado é aproximadamente quanto? É aproximadamente 370 dividido por 673, isso é aproximadamente 0,55 ou 55%. Então, observemos que foi possível aumentar o rendimento dessa máquina térmica de Carnot do tipo real com caldeira e condensador em um ciclo fechado, sem qualquer perda do vapor, perda do fluido do tipo vapor para a atmosfera. Então, nós temos um aumento expressivo do rendimento de 33% para 55%. Então vamos fazer agora aqui as observações finais. Observações finais sobre, considerando aqui para o caso de turbinas a vapor, o rendimento dessa máquina térmica de Carnot do tipo real é aproximadamente 0,50 ou 50%. São dados obtidos laboratorialmente, experimentalmente no contexto industrial. O motor térmico, uma outra observação é que para o caso do motor térmico alimentado por gasolina, ou seja, existe uma mistura de fluido vapor com fluido líquido, fluido vapor com fluido líquido é a gasolina, então uma mistura ar-combustível. Esse rendimento desse motor térmico alimentado com uma mistura ar-combustível, a mistura fluido-vapor, fluido líquido, onde a mistura fluido-vapor é o ar atmosférico e a mistura fluido líquido é a gasolina. Então essa é aproximadamente 0,25 ou 25%.
são informações também obtidas laboratorialmente no contexto industrial, no contexto da engenharia mecânica. E por fim, o motor para o caso do motor térmico, o motor térmico a diesel. O motor térmico a diesel, o rendimento do motor térmico a diesel é de aproximadamente 0,40 ou 40%. Então, esses dados são dados obtidos laboratorialmente no contexto da análise experimental, especificamente no contexto da construção, né, realizada pela engenharia mecânica no âmbito industrial. Então, agradecemos a atenção de todos e retomaremos para analisarmos os resultados, as relações obtidas, a relação obtida Q1 no contexto do ciclo termodinâmico reversível de Carnot. Durante a próxima aula nós analisaremos a temperatura absoluta, a escala termodinâmica absoluta, escala Kelvin, tentando entender aí a impossibilidade de encontrarmos uma temperatura igual a 0 Kelvin, né? No contexto da termodinâmica, no contexto clássico, ou seja, no contexto da termodinâmica, aqui no âmbito do estudo da máquina térmica, do ciclo termodinâmico reversível de Carnot, verificaremos certamente que não é trivial, inclusive no âmbito da termodinâmica, ou seja, no âmbito da física clássica, admitir que a temperatura de um determinado sistema termodinâmico alcance 0 graus Celsius. Então, agradecemos pela atenção e retomaremos oportunamente. Muito obrigado.